eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Viu que nós lemos em Romanos que batismo, significado é mergulho. E a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele, na morte dele, pelo batismo. Mergulhados pelo batismo na morte. Isso é a vida espiritual. E nós sabemos que quando alguém começa a ir para a igreja, tem o batismo, de passar pelas águas. Mas o que nós lemos em Romanos é espiritual. Mergulhamos no batismo, na morte de Jesus. Quando ele morre pela fé, nós mergulhamos na morte dele. O velho homem no batismo simboliza que morreu e ressuscitou, o outro novo homem. Amém? Assim como Jesus entregou o Espírito e morreu, a Bíblia faz essa comparação. Que nós, pela fé, aconteceu a mesma coisa. Nós morremos. Amém? Isso é o que o Evangelho diz, e essa é a verdade. Então, como uma casa vazia, sem morador, depois que alguém aluga ou compra, enquanto não tem ninguém, sai alguém de lá? Sai? Não, depois que alguém entra para morar naquela casa, o que alguém que está de frente, alguém que está passando vai ver? Alguém saindo de lá. Então agora nós que moramos perto dessa casa, vamos falar que naquela casa já tem gente morando. Amém? Então, essa casa aqui, essa casa terrestre, tabernáculo terrestre, não tinha ninguém morando. Estava vazia. E a Bíblia não fala que o espírito maligno fica passeando para lá, para cá, quando vê a casa vazia, que ele faz a arruaça. Mas quando entra o novo morador, ele não pode fazer nada. Amém? Lembra o anjo da morte? Só onde ele foi? Onde tiver o sangue, não tem como tocar, nem olha, o anjo da morte ia lá, olhava o sangue, passava batido. Ali não dá. O anjo da morte. Quem está com sangue dele, morte. Mesma coisa, isso é espiritual, amém? Então, quando nós sairmos, as pessoas têm que ver o novo morador. Amém? Onde nós formos conversar, seja lá o que for, todos têm que ver o novo morador, porque ele chama atenção. Tem um louvor que diz o homem mais notável. O homem mais notável. Amém? Cheio de luz. Entra dentro da gente. Então, o meu desejo do meu coração é ver esse Senhor saindo. Quando for falar, aí ver que tem um morador novo. E o morador novo, olha, é sensacional. Amém? Então, nós lemos aqui que ninguém pode falar que ele é Senhor a não ser pelo Espírito. Só Deus aceita se for inspirado pelo Espírito. E outra coisa, e a Bíblia diz que quem não tem esse Espírito não é dele. Então, a terceira pessoa da Trindade, ela é poderosa, a mesma essência do Pai e do Filho, porque é o Espírito de Deus que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito eterno, é o Espírito de santificação, é o Espírito de vida, é tudo isso, é o Espírito de revelação. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que Ele é o Espírito de poder, Ele que gera uma nova criatura, nós lemos, Ele é poderoso, amém? Então, e quando Ele entra, vai acontecer, o que vai sair? O Filho, um novo morador, amém? Porque a cada dia com essa palavra, com as exortações que nós ouvimos, talvez alguém pense, quando eu estou pregando aqui, que eu exorto, né? Então vocês podem acreditar, eu sou exortado todo dia, porque tem espaço aqui para desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu ainda estou aqui, então essa palavra é para mim. A Bíblia está falando para eu desenvolver a salvação com temor e tremor. Quem aqui já pensou alguma vez que eu não preciso? Já? Mas é engano. Eu preciso, até morrer, da presença dEle e do renovo dEle. Todo dia. Amém? Não posso ir com isso, a palavra, quando não entristeçais o Espírito. Está pensando que quando é lida aqui é só para vocês? Para mim também, irmão. E aí de mim, se não ficar nessa dependência, até morrer. E eu quero, porque quero, se eu quero, tem alguém que quer mais ainda, ver o novo morador sendo manifestado, amém? E o propósito é tirar, a Bíblia diz assim, essa palavra está no meu coração, deixa todo o engano, a Bíblia manda, deixa todo o engano, e a Bíblia diz que são muitos, e só quem pode fazer isso é a terceira pessoa da Trindade. E ela me manda, para que isso venha a acontecer, me manda olhar para Jesus, ficar olhando para Jesus. Ficar olhando para Jesus. A Bíblia só tem sentido para todos nós. A Bíblia diz para a gente ficar atento com a doutrina de Cristo e dos apóstolos que escreveram. Então perceba que esse livro revela eles. Não revela mais ninguém. Revelando ela, é o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram. Então quem tem o Espírito Santo vai revelar o que Jesus falou e que os apóstolos ensinaram, pelo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, amém? E a igreja da Galácia, o que estava acontecendo? Os judaizantes entrando, minando, tirando o verdadeiro evangelho, e pregando para eles que para serem salvos também precisavam ser circuncidados. As leis cerimoniais que eles precisavam para ser salvos também praticar isso. A Bíblia não diz isso lá? E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo entra, que ele quem tem o Espírito Santo não vai permitir isso. Não é possível, onde o Espírito Santo está, ver alguém saindo do evangelho, indo para o inferno e vai ficar calado. Quem está com o Espírito não deixa. Amém? Amém. E nós vamos lá nessa carta, louvado seja o Senhor Jesus, Gálatas 1, capítulo 6, maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo, amém? A graça de Cristo, que passasses, esse passasse, eu tenho que estudar, né? Para fazer a aplicação certa, era um processo, estava acontecendo, uma caminhada, estavam saindo do evangelho, aí chega essa carta, já estavam saindo, amém? Aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Perceba isso, em nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo usando o apóstolo, preocupado com a salvação deles. É para nós, amém? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema,
Então, essa carta aqui aos Gálatas, Paulo fala que estava revelando o quê? O Evangelho. Amém? Porque as cartas é inspirado pelo Espírito Santo. É o Evangelho de Cristo. As cartas. Por isso que foi falado daquela hora isso. É o Evangelho do Senhor, é a justiça de Deus aqui. Amém? Não é aqui, Jesus não se separou deles e há uma separação. Porque eu já escutei alguns falando assim. E olha que quem falou isso aqui no Evangelho. E olha que quem falou isso aqui foi quem? Jesus. Como se tivesse mais peso do que as cartas. Não, o Espírito que estava em Jesus é o Espírito que estava no apóstolo. Não tem diferença. Então, só em eu falar isso, eu já estou minando a palavra do Senhor e os ouvintes escutando um negócio desse. Que quando o Evangelho, Jesus falou, é muito mais poderoso do que as cartas. Eu já estou mentindo para a congregação. Então, é um engano que tem que sair de dentro de nós. Amém? E o apóstolo Paulo, mas ainda que nós mesmos, ele incluiu quem? Quem? Um anjo. Sabe o que o Espírito Santo está usando o apóstolo para falar? Deixando bem claro para todos nós, olha, Jesus é o Evangelho. É a justiça de Deus. O apóstolo Paulo está falando, olha só, o Evangelho, a palavra da salvação, Jesus, não tem comparação, é muito mais importante do que eu. É muito mais importante do que Calvino. É muito mais importante do que qualquer homem da face da terra. É isso que ele está querendo falar. E qual é o normal? A gente ficar preso falando sobre quem? Não, ele está tirando isso de cena. Se eu, apóstolo Paulo, falar outra coisa, podem me considerar como maldito. Então o negócio é sério. Isso é para chamar a atenção de todos nós, a seriedade que é essa salvação. Amém? Amém ou não amém? Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Repete. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo no capítulo 2 vai falar que eles são falsos irmãos. Falsos. Visando lucro. Então, a Bíblia diz para eu pedir uma orientação para saber se o Espírito que está sendo ministrado, que está falando, é o do Senhor. Porque defender assim, em nome de Jesus, ninguém pode falar que Ele é Senhor com sua vida, senão pelo Espírito. Só pelo Espírito. Então, só pelo Espírito eu tenho que me render primeiro a Jesus. Porque a fé, nós já conversamos sobre isso, falei com alguns, não é a fé que me perdoa. Não é a fé que me justifica. Não é Jesus. Jesus está acima de tudo. Porque a palavra da fé, que a Bíblia diz, é Jesus. Então, Jesus morreu por nós. E pela fé eu morro com Ele. Mas eu olho para Ele. Por isso, com esse ânimo, nós cremos, persuadimos os homens à fé, que é gerado por conhecer Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Quem tem o Filho tem a vida. E é Ele que morreu por nós. Isso eles entenderam. O amor de Cristo nos constrange. Onde Cristo não é exaltado devidamente, como a Bíblia manda. Deus falou, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Escutai, é como se Deus, o Todo-Poderoso Criador de tudo, olha para a humanidade toda e fala, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. E Pedro, na ignorância, fala, quer que faça uma casa para os três? Moisés e Isaías. Não. Quer que faça uma cabana aqui, uma cabana para cada um, para ficar aqui, lembra? Aí veio uma voz do céu para ele calar a boca. Quando Deus fala, é para a gente calar a boca.
para Pedro calar a boca. Eu estou revelando isso para você, para tu fazer casa para os 3. Mas a Bíblia diz que sumiu os 2. Acabou Moisés, acabou Isaías, acabou Elias, acabou. Ele parou de falar deles. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Por isso que o Espírito Santo usa os apóstolos só para falar dele. Porque ele é tudo. Amém? Então ele tem que aparecer quando a gente começarmos a falar, agir. O que acontece? Aí ele começar a aparecer. Tem um morador novo. Aí tu vai poder defender essas palavras aqui, essas cartas, tu vai defender esse evangelho com esse poder sobre-humano. Quando Jesus entra, ninguém pode viver a nova criatura, ninguém pode defender o evangelho, a verdade pura, não dá sem a terceira pessoa da Trindade, não dá, amém? E quando vê algo, é impossível ver uma coisa errada e não falar, porque quem ama fala, quem ama não quer deixar. Se vocês aceitarem a lei da graça, caiu. Então a graça é pela fé, não é pelas obras. Por isso que diz que quando chegar naquele grande dia, eu fiz, sai de mim, nunca conheci vocês, né? Eu quero vocês quietos e revelar que ele fez. Não é a gente, porque é uma vida normal que ele nos oferece, amém? Então nós não devemos mais, o que acontece? O negócio é ganhar discípulos, prosperar nessa terra, fazendo a vontade de homens. O apóstolo Paulo fala, eu agora estou aqui, se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo, para falar isso só pelo Espírito. E ele fala isso, eles falam que ele estava sendo perseguido, quando ele fala que não precisava circuncidar, não precisava, quando o apóstolo fala, não precisa, nada disso, vocês não precisam circuncidar, claro que não, é pela fé. Quando ele fala isso, ele estava sendo acusado de querer afrouxar a salvação. Ele estava falando isso para afrouxar, como não precisa fazer, só para afrouxar. Era o contrário, a verdadeira liberdade faz isso, não é por regra, não é por mandamento, é por amor. Amém? É pela fé em quem? Em Jesus. Em Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, abre aí a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. E esses enganos do inferno começam lá no Jardim do Éden, tu lembra? Porque eles ficam falando que não vai ter impunidade, já está tudo certo. Ah, como a serpente enganou lá. O negócio é esse, é falar que tudo vai correr bem. E às vezes isso está dentro de nós. Certamente morrereis. Não vai morrer nada. Ele falou que vai morrer? Vai morrer nada. Então, para defender o evangelho, você vai ter que falar que está no engano. Como é que ele falou que vai morrer e aparece alguém e fala que não vai? Então, eles pensam que todos vão ficar livres da punição de Deus. E a Bíblia diz em Colossenses, em várias partes, não vos deixe enganar. Então, não vos deixe enganar, porque tem pessoas que vão tentar enganar a gente. Tem pessoas que vão tentar enganar, que não vai haver punição nenhuma, que eles têm uma aparência de piedade, culto aos anjos. Então, eles revelam também, olha, mentira, que eles adoravam anjos, culto aos anjos, e falavam de Deus, como falam. Deus está ouvindo nossa oração. Vamos para a reunião de oração. Mas cadê a eficácia da graça na alma? Deus está nos abençoando, já compramos um terreno. Que isso? Que isso? Deus está agindo. Estava desempregado, agora está empregado, é só crer. Eu estou falando de Deus, mano. Eu estou falando de Deus. Viu? Oramos, como é que aconteceu? Algo normal. Não, a oração traz o reino de cima para dentro de mim. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria e paz no espírito, na alma. Na alma.
Então, como pode eu ver que alguém está tirando isso de dentro, ou não está com isso dentro, eu vou negar essa verdade? Não, eu quero ver a graça na alma. Amém? Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém, irmão? Então, Jesus, esse Senhor Jesus, é salvador. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Então, a Bíblia está falando, o Espírito Santo está falando, que ele é o teu salvador. Amém? Lendo, não passa batido isso? E quando para? Você é o corpo. Então entenda, pela fé em Jesus, a Bíblia está falando que ele é o salvador teu. Ele precisa? Tu está precisando de uma salvação? Tá? Ele pode. Ele pode. Ele pode. Quando? Nessa noite. Amém? Lembre-se, ele estava do lado de fora, na igreja de Laodiceia. A igreja horrível. Horrível. Mas a Bíblia diz que ele estava batendo na porta, querendo entrar. Pois os olhos da fé me levam a enxergar isso. Amém? Então dá para ver ele, quando a palavra está sendo pregada, então entenda, espiritualmente falando, ele está assim querendo entrar. Amém? Às vezes alguém bate na nossa porta, né? Já aconteceu de não abrir? Já? Tem gente que está batendo que até não abriu, né? Por causa da pessoa que era, né? Mas o normal o que é? Então, será que... quem está batendo é Jesus. Aquele filme, o Hobbit, ele falou que não queria saber mais de ninguém, não quero mais visita, ele já, um senhor já, quero mais papo, não quero receber ninguém aqui na minha casa, não quero perturbação aqui, bater, não vai entrar. E ele falando com ódio, sozinho, lendo lá, aí bateram, ele, não vou receber ninguém, sai daqui. Aí tem quem chama ele até um dos filmes é Uma Jornada Inesperada. Aí bate lá, não vou atender. Aí o Gandalf, o Senhor, fala, nem um velho amigo, quando fala, ele corre alegre para abrir. Amém? Jesus, um grande amigo, para a gente abrir. Ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então ele bateu na porta, então o que ele quer que faça? Abre. Aí ele disse, se abrir, eu vou ser amigo de vocês. Para esse poder sobre-humano, falta esse poder sobre-humano? Está faltando? Essa reunião aqui é para a gente tomar posse dele, amém? Para não temer mais nada, isso que aconteceu com esses homens aqui. E olha quem era o apóstolo Paulo, de repente, está servindo ao Senhor desse jeito aqui. Por quê? Porque o espírito de poder entrou na alma dele, ele não cedeu mais, e não cede mais à mentira, amém? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, ele próprio, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A palavra do Senhor é espetacular, que a gente vai ministrando o tema Jesus e vai pegando por tabela algumas situações, né? Que aqui está escrito que as mulheres... Aí, rapaz, esse versículo faz parte também, amém, irmão? Faz parte.
Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como é que ele provou isso? E a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar. Como? Purificando-a. Com quê? Com a lavagem da água. Pela palavra. Amém? Pela palavra. Dá para sentir? Espiritualmente você sente. Você sente. Quando tu entra no chuveiro, um sol incrível, e tu entra num chuveiro geladinho, hein? Se sente bem? Se sente? Então, a nossa alma, espiritualmente falando, quando essa palavra é ministrada, a gente sente que tem algo errado aqui dentro. Aí essa palavra é como a água, que faz assim, vem o refrigério. Sente na alma, purificando-a com essa lavagem. Amém? Amém ou não amém? Como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, como, se isso é verdade, eu sei que é verdade, como eu vou ver alguém num caminho errado, como os Gálatas, vem mentirosos cercando para ganhar para si, eu ficar quieto? Não tem como. Não tem como, porque a igreja, o Salvador, não é aquele homem que está lá falando. O Salvador do corpo é Jesus. Então eu tenho que falar para levar elas para o dono. Porque o dono não é o pastor. O apóstolo Paulo falou: se eu falar outro, pode me considerar como um maldito. Então funciona assim. A visão que colocaram dentro de nós é completamente diferente. Está errado. Não todos, louvado seja Deus, que assim como Elias pensou que tinha acabado, os profetas, eu fiquei só, mataram todos e agora eu estou só, como é que vai ser? Elias, tem mais 7.000 escondidos, que não se dobraram a Baal. A igreja dele está na terra. Os verdadeiros estão falando. E isso é para quê? Para a gente tomar posse dele, para fazer a mesma coisa. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Essa palavra. Então o negócio é sério. Aí o que acontece? Chamam a gente para ficar discutindo sobre homens. Não é para discutir sobre homens, é falar o amor de Jesus, só. Porque ele é mais importante do que tudo. Então, quando te direcionar, algumas conversas, te direcionar para homens, doutrina de homem, sai fora. Não vos deixe enganar, porque querem ganhar para si. É o que a Bíblia diz. Para ficar falando deles, quem ganha, apresentar a si. Igreja gloriosa. Amém? Que seja essa realidade de nossa fé. Vem pelo ouvir. Ouvir sobre quem? O nosso assunto tem que ser Jesus. Os ramos falam da videira verdadeira. É isso que Paulo defendeu, Pedro defendeu, tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eles fizeram isso. E se não for o Senhor reinando no nosso meio, como a gente vai tomar posse desse poder sobre-humano dentro de nós? Porque só quem tem o Filho tem a vida. E tem o Filho, como diz as Escrituras. Quem crê no Filho, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Vai sair essa vida para fora, para poder salvar. E com amor, temperado com sal, com fruto do Espírito. Ninguém pode defender esse Evangelho da maneira que ele é revelado, a não ser pelo Espírito. E a Bíblia diz que quem não tem esse Espírito não está salvo.
Isso é sério. Então, por isso que os covardes não entrarão no reino, porque os covardes vão revelar que não tinha o espírito de poder. Mas para que isso? Não é porque ele quer matar a gente? Não. É para a gente se render a Jesus. E saber que sem a graça de Jesus nós não podemos fazer nada. Então, o Senhor Jesus, todo dia, quando Ele me acorda, já que Ele bate na porta, então quando Ele me acorda, eu posso fazer uma aplicação. Quando eu levanto de manhã, é Ele, ó, acorda. Acorda agora. Acorda e vai viver para você. Acorda, vivo para Deus. Só te acordou para tu fazer o que Ele quer. Ele não te acorda mais para tu fazer a tua vontade. É para revelar esse amor, sendo guiado, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Entenda, quem sai da verdade, se for para a verdade e viver a verdade, mas a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E a Bíblia diz que é pelo fruto. Então não é difícil. Em nome do Senhor Jesus, isso é sério. Isso aqui não é brincadeira, como foi orado. Não é brincadeira. O Pai só poda quem está dando. Quem não dá, não tem a participação de Deus. Mas quem dá, vem Deus, tem a participação dele. Vai limpando. Como é que ele limpa? Olha a lavagem. Como é que eu vou viver meu dia esquecendo dela? Como é que eu vou passar minha semana sem querer ser exortado? Que a Bíblia diz para não faça como alguns que estão abandonando a congregação. Antes, se junta todos os dias o tempo que se chama hoje. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. É quando? Aí ele fala o motivo. Porque já está se aproximando aquele dia. Então precisa? Será que precisa? Para mim, preciso. Eu preciso. E quando eu demoro aí, confissão para vocês, quando eu demoro aí estudar, começa aqui. Vai. Tem mais coisa. Fala assim, tem mais coisas. Vai. Mergulha no oceano. Não tem fim. Não tem. Tem hora que eu chego e perco o ar. Aí paro e me jogo para trás. Me jogo para trás e paro. Aí fico olhando para cima e... Porque não dá, tem que ser devagar. Aí vem aquela resposta, o que eu vou falar com isso aqui tudo? No equilíbrio, porque é muita coisa. Achou? Não, é muito profundo. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.